Vocês participam usando o Twitter, o @redação_SportTV, e a gente tem uma vantagem boa nesse programa de sexta-feira, porque os três aqui estiveram trabalhando ontem no Maracanã e vão poder contar coisas que a gente não consegue ver na TV, que só quem está no estádio consegue enxergar. Bom dia, Éboli, bem-vindo à Redação. O que você enxergou ontem no Maracanã? Conte pra gente. Tudo bem, André? Bom dia Álvaro, Tim, amigos. Ontem o que mais chamou a atenção foi, mais uma vez, a dúvida, né, do torcedor do Flamengo com relação ao gol. Assim que saiu o gol do Cruzeiro, aquele silêncio e aquela dúvida, critico ou não critico? Lembro do nome do Muralha ou não lembro do nome do Muralha? E o Thiago? E engraçado como eu já recebi coisas de torcedores e conversando com outras pessoas, como cada um tenta buscar uma explicação, né? Por que o Thiago falhou? Porque ele é jovem? Porque não há uma segurança de que ele é o titular? Porque faltou ritmo? Porque o Cruzeiro não chutava muito no gol? Preparador de goleiros. É o preparador de goleiro, é a temperatura, né? Foi uma mosca que passou na frente. Ele falhou. É tão simples de explicar. Futebol, às vezes, é muito mais simples do que a gente pensa. Ele falhou. Ele falhou porque os grandes jogos, André, muitas vezes eles são marcados por grandes falhas também. Porque é uma atmosfera diferente. Quem é que não lembra? O Oliver Kahn, melhor goleiro da Copa do Mundo de 2002, largou aquela bola nos pés do Ronaldo. Foi uma falha, porque o futebol também é marcado por falhas, porque é feito por homens. E ele falhou. Só que, para azar do Flamengo, ele falhou num momento ali fora de contexto, né? Porque o Cruzeiro não dava sinal nenhum de que poderia fazer um gol e conseguiu esse gol justamente em função de uma falha. E fica tudo em aberto, na minha opinião, tudo em aberto para o segundo jogo. Eu não consigo ver essa coisa do favoritismo pelo fato do Cruzeiro jogar em casa, porque eu não vi ainda o Cruzeiro usufruir tanto assim do fator casa neste ano. Ser tão soberano no Mineirão lotado. Então, acho que são duas equipes que têm jogadores experientes que vão fazer mais uma vez um jogo equilibrado, onde tudo pode acontecer. O Thiago falhou, a arbitragem falhou também, porque o Flamengo foi irregular. Quem não falhou ontem foi o Fábio, que teve uma atuação belíssima. Já falamos mais sobre isso. E o Márcio Araújo. Não falhou? Não falhou. Tá bem. Tim Vickery, bom dia, bem-vindo à Redação. Márcio Araújo tanto não falhou que foi clonado ontem. Ah, é? Porque a escalação oficial de Flamengo traz Márcio Araújo tanto no campo quanto no banco. Então, clonaram o Márcio Araújo. Ele é onipresente, Tim Vickery. Isso. Eu sempre acho difícil, depois das eliminatórias, eu sempre acho difícil mudar o chip para o futebol doméstico, né? A minha cabeça ainda está nas eliminatórias. A drama, o tango dramático de Argentina, Peru crescendo, todas essas coisas, né? Peru crescendo não é uma frase que se diga assim livremente. Vamos tocar pela seleção peruana crescendo. Vou me comportar no futuro. O momento da seleção peruana pede usar seleção peruana. Seleção peruana. Time peruano, a equipe do Guerreiro, temos várias alternativas. Acordei cedo de manhã, me deixa divertir um pouco. Mas ajuda a mudar o chip um pouco quando a gente tem um jogo com grande ambiente no jogo ontem, que talvez num espetáculo não era grande coisa, mas pelo menos, eu acho que tanto fora de campo quanto dentro, deu a gente muita coisa para debater hoje. Bom dia. Bom dia. Álvaro Oliveira Filho, bem-vindo à Redação, tudo bem? Obrigado, André. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. E você, o que você viu ontem no Maracanã? Eu gostei do jogo. Acho que o jogo, eu não esperava um jogo tão movimentado. Vi um Cruzeiro que tomou a iniciativa, que já nos primeiros minutos mostrou que tinha uma disposição ofensiva que acabou não se confirmando no restante da partida, mas que obrigou o Flamengo a jogar mais, né? O Flamengo, quando se viu atacado, dentro de casa, com 69 mil torcedores, 66 mil torcedores ali empurrando, ele se viu obrigado a atacar um pouco mais. O jogo foi equilibrado até 20 minutos do primeiro tempo e a partir dali eu vi um Flamengo melhor, um Flamengo superior. O problema é que faltava ao Flamengo aquele jogador da finalização. O Flamengo não tinha o Guerreiro, não tinha o Felipe Viseu. O Paquetá, por mais que tenha feito uma boa partida, não é o jogador de finalizar jogadas. Então o Flamengo criava, construía, rondava a área do Cruzeiro e nada de fazer gol. Foi fazer o gol aos 30 minutos, parecia que era o gol do desafogo. O time, em vez de se cercar de cuidados ali para levar essa vantagem para o Mineirão, foi buscar o segundo gol e deu a chance ao Cruzeiro de conseguir um empate. Claro que o Thiago falhou, mas jogar na conta dele a responsabilidade pelo resultado me parece injusto.
né? O torcedor do Flamengo ontem percebeu da pior maneira possível que todos os goleiros falham, né? O problema é que a falha do goleiro não tem correção. O Berrio cruza uma bola que atravessa toda a área adversária e vai cair lá do outro lado. Mas vai um companheiro lá e consegue corrigir. O Berrio cabeceia uma bola para trás, quando tinha a chance de fazer o gol, nas mãos do Fábio. Mas na falha do Thiago ninguém consegue corrigir, né? Eu vou tentar não colocar, gostei da linha do Álvaro, de não colocar nas costas do Thiago o empate, vou tentar colocar nas costas do Fábio, que eu acho que fez muita diferença. Mas antes de mostrar os melhores momentos, eu quero mostrar as manchetes mineiras. Olha como em Minas Gerais o empate está sendo tratado. Está aqui o estado de Minas. Cruzeiro vence o primeiro round, vence entre aspas. O tempo calou o Maraca com a foto do Arrascaeta, que marcou o gol de empate. E hoje em dia, gosto de vitória. É inegável que os mineiros saíram por cima do jogo, pelas manchetes, isso fica claro, e pelo barulho que os 6.000 cruzeirenses fizeram nos últimos 15 minutos. Só se ouviu a torcida do Cruzeiro no Maracanã. E ao sair do Maracanã, aí vai uma outra informação de quem foi ao estádio, a animação da torcida do Cruzeiro nas ruas era evidente. Era a comemoração de quem estava muito próximo do título realmente, de quem vai levar essa decisão para casa com uma expectativa muito grande de conquistar o título. E eu acho que a torcida tem toda a razão, tem que ter confiança mesmo e empurrar esse time do Cruzeiro. Resta saber como que o Cruzeiro, o time, vai reagir a esse empurrão, que vai ser muito forte na arquibancada. A torcida do Cruzeiro faz pressão no Mineirão. Agora, eu quero ver esse time do Cruzeiro reagindo de uma maneira diferente. Às vezes, eu vejo o time do Cruzeiro muito frio em campo. São do Flamengo. O Flamengo, quando tem maior movimentação e consegue usar melhor os lados do campo, ele envolve o adversário. E conseguiu fazer isso em momentos pontuais na partida. Não teve uma sequência de intensidade. Teve ali 10 minutos do primeiro tempo, e o Flamengo teve a oportunidade de... O Cruzeiro estava bambeando, ele poderia ter feito o gol, e ele não teve a sequência de intensidade. Ele deixou o Cruzeiro respirar no seu sistema defensivo. E é tudo que o Cruzeiro quer, porque o Mano Menezes sabe armar um bom sistema defensivo. Então eu vi o Cruzeiro muito seguro em campo, não estava fim de jogo, com a bola no pé, não foi para o ataque. Para mim, essa crítica que fica ao Cruzeiro, essa falta de apetite pelo ataque, mesmo jogando fora de casa, para mim não cabe. Eu acho que você corre muitos riscos de alguém falhar ou de um erro de arbitragem. O Cruzeiro, num determinado momento, estava torcendo para não sofrer o gol, porque não tinha condição de correr atrás do empate. Só empatou por causa de uma falha individual. E ao Flamengo, eu acho que falta ainda intensidade. Jogar no campo do adversário com um pouco mais de intensidade e não tão cadenciado como ontem eu vi. Você vê assim também, tinha uma marca Rueda pegando esses confrontos que eu e o Ébolo entendemos, o Flamengo teve uma postura parecida, mas eu vejo o Flamengo dominando o Botafogo e dominando o Cruzeiro também. Mas com poucas oportunidades. Jogou melhor os dois jogos, mas com jogos parecidos, com poucas chances de gol. Poucas chances de gol. Eu acho que, por enquanto, a ideia de Rueda é um pouco dependente em Cuéllar. Quando ele entrou tarde porque ele estava em Barranquilla, com a seleção colombiana. Imagino que ele teve dificuldade, é uma viagem muito longa, imagino que ele teve dificuldades para voltar. Eu cruzei ontem num estádio com o Mansur, que também estava em Barranquilla e que sofreu para voltar. Demorou muito. Então, Cuéllar não estava em condições de jogar 90. E consta, Tim, que ele não estava em boas condições físicas para jogar pela Colômbia, então ele nem treinou lá. Talvez isso tenha influenciado na escolha. Eu digo talvez porque eu não vi o Rueda falar sobre isso com essas palavras. Mas talvez isso tenha influenciado na escalação do Márcio Araújo e Cuéllar no banco. O jogo do Flamengo ganhou mais fluidez quando o Cuéllar entrou. Porque a ideia de Rueda, por enquanto, ele está construindo uma casa com tijolos que ele tem. Ele tem uma zaga lenta, que eu acho, por sinal, que Cruzeiro, durante a maior parte do jogo, fez muito pouco para aproveitar. Muito pouco para aproveitar. A linha de ataque de Cruzeiro foi, grande maioria do jogo, inoperante. Então, Rueda está segurando mais laterais e procurando um jogo interior. E por todas as virtudes de Márcio Araújo, que ele é muito útil, ele cobre aquele espaço. Ele não vai propor, ele não vai gerar jogo desde de lançamentos no interior, como começou a acontecer quando entrou Cuéllar. Então, eu acho que, por enquanto, a ideia é um pouco dependente dele. Onde eu acho que Rueda ainda também está engatinhando
com o futebol brasileiro é a emoção da coisa. Vocês são muito emotivos, até mais do que outros países na América do Sul. Eu estou vendo manchete no Jornal Lance hoje, Rueda faltou controlar a emoção. Né? Aquela emoção do jogo que a gente já até viu no primeiro jogo da seleção brasileira. Aliás, eu não ia mostrar a capa do lance de hoje não, mas como você citou que a gente é emotivo, manchete mais emotiva que essa, difícil achar, né? É a visão carioca do jogo. E diz muito sobre o sentimento rubro-negro no estádio. Sim, sim. Manchete mais emotiva que essa, difícil achar. Vai lá, Tim, desculpe. Sim, então eu acho que Osório falou a mesma coisa, né? Quando ele estava trabalhando, outro colombiano, quando ele estava trabalhando em São Paulo, que na emoção dos jogos, o jogador brasileiro hoje em dia tem dificuldades para acertar as decisões. Então, eu não sei, do ponto de vista emocional, eu não sei se a escolha de goleiro foi acertado. Concordo totalmente com o que você falou. A gente sempre está buscando uma linha de causalidade. A causou B. Quando tem muito acaso em futebol, eu acho que o exemplo a falha de Oliver Kahn é perfeito. Né? Um grande goleiro, com toda a experiência, em grande fase, também pode falhar no momento decisivo. Mas eu tenho um goleiro lá, Muralha, que o orgulho dele foi ofendido. Ele tem experiência. No ano passado, ele foi convocado para a seleção brasileira. Você não acha que, no lugar, emocionalmente, seria bom falar para o Muralha, olha, hoje é seu dia? Difícil saber, né? Porque o Rueda citou fatores sociológicos, sociais, psíquicos,